Vereador pela terceira vez consecutiva, mas exerce o quarto mandato. Já foi presidente desta casa e atualmente é segundo secretário. Ele é do Partido Progressista. Nós estamos falando do vereador José da Paixão, mais conhecido como Zé da Paixão. Muito bem-vindo, vereador. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar direto do plenário. E você que nos acompanha é nosso convidado especial, então, nessa entrevista de hoje. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, cidadãos que estão acompanhando essa nossa entrevista, né? Com muita simplicidade. Então, Poliana, aqui só me resta agradecer pelo convite, né? Quando recebi o convite, eu fiquei meio sem saber do que se tratava, né? Mas depois eu entendi, me explicando aí, eu entendi como é que mais ou menos iria funcionar, e aqui estamos para responder aquilo que nós for indagado. Se nós tivermos uma resposta, nós com certeza daremos. Muito bem. Então, nosso direto do plenário, programação da nossa TV Câmara Nova Mutum, e você hoje especialmente aqui fazendo companhia para nós. Agora, o Zé da Paixão é de Rosário Oeste e veio para Nova Mutum, onde criou raízes. Quando você chegou aqui na cidade, Zé? Nós chegamos aqui, Poliana, eu me lembro que cheguei aqui na virada do ano de 2000 para 2001. Eu cheguei, no dia que cheguei, a cidade tinha um prefeito. No outro dia que eu pernoitei aqui, amanheceu, já era outro prefeito. Então, mas nós viemos de Rosário, nascemos ali, criamos ali, temos família ali, nossa família é dividida entre o município, a cidade de Nobres e de Rosário, mas a cidade mãe era Rosário, né? Quando eu nasci, Nobres era distrito de Rosário Oeste. Depois emancipou, daí uma outra história. E no ano de 2000, no final do ano, nós decidimos vir para Nova Mutum para ver o que a gente passar uma temporada ou fixar por aqui, mas nós viemos. E chegando aqui, uma coisa que eu não esperava era que eu viesse até aqui, já que eu tinha exercido o mandato de vereador lá no nosso município de Rosário Oeste. Eu cheguei aqui, eu tinha a intenção de não me envolver com a política, mas a política é assim, né? Você entra nela e parece que ela só tem uma porta, só de entrada, ela não tem porta de saída, né? Então, cheguei aqui, nós fomos convivendo por aqui encontrei pessoas que eu conhecia, amigos, alguns parentes que já estavam aqui, que vieram nos anos 90, alguns que vieram ainda nos anos 80, e aqui nós reencontramos, e aqui nós enraizamos, e até que um dia me convidaram para ser candidato a vereador, eu não aceitei, veio uma outra eleição, fui convidado de novo, eu não aceitei, e por fim, a gente acabou que em 2012 nós aceitamos o desafio e aí estamos aqui até hoje, né? Nós entendemos que somos devedores. Eu creio que primeiramente Deus tem nos abençoado aqui, Deus tem multiplicado bênçãos sobre as nossas vidas e nós somos muito gratos a Deus por isso. Somos gratos aos nossos irmãos que nos ajudaram, a nossa família, e somos muito gratos pela generosidade do povo de Nova Mutum, que tem nos honrado. Primeiramente Deus e o povo tem nos honrado aqui nessa cidade, e aqui nós estamos aqui exercendo o terceiro mandato, e aqui estamos nesse plenário aqui respondendo às suas indagações, Poliana. Zé, então você veio de Rosário Oeste, mas você já tem uma experiência política por lá, você foi vereador lá. Quando que você ingressou, em que momento que você decidiu entrar na política em Rosário Oeste? Olha, eu tenho a minha família, ela sempre teve raízes políticas no município de Rosário. E eu me lembro que meu tio, meu primo, outros primos, todos foram vereadores ali naquela cidade. E até hoje tenho primos ali que exercem mandato de vereador.
E nós, a convite de um outro primo que tem lá, em 1976, eu participei da primeira eleição de prefeito. Naquela eleição ele era candidato a vereador e eu acabei envolvendo para ajudar a eleição dele. E dali para cá, eu participei de todas, diretamente ou indiretamente, sendo candidato, não sendo, mas participei de todas as eleições de 76 até os dias de hoje. A política está meio acompanhando aí a trajetória, né? Sim. Agora, Zé, eu não tenho como não tocar nesse assunto assim em particular, porque eu tive a oportunidade de te conhecer um pouco mais no Dia dos Pais, em que nós fizemos uma homenagem aos vereadores, e no qual, então, eu conheci os seus filhos, e um dos seus filhos me contou diversas histórias, lembranças que marcaram, né, ele nesse período que vocês estiveram, que vocês mudaram, né, para Nova Mutum. Agora eu queria saber de vocês, tem histórias assim que te marcam pela dificuldade, pelas lutas ao lado assim do seu filho, assim como ele nos contou algumas histórias? Sim, veja bem, todo vitorioso, todas as pessoas que alcançam alguma vitória, que alcançam uma bênção, ele só alcança depois que ele enfrenta uma grande luta. Deus ele é o supremo criador de todas as coisas e é Ele que nos abençoa, é Ele que nos proporciona as oportunidades, mas a vitória vem sempre após uma grande luta. Um exemplo é uma eleição. É natural que quando vem qualquer eleição, muitas pessoas se prontificam a ser candidato. Eu acho bonito isso, porque o município, o estado, a nação precisa de pessoas que coloquem o seu nome à disposição. E nessa trajetória, a eleição, principalmente a de vereador, é a eleição mais concorrida que existe, né? E porque nós temos um colégio eleitoral menor e com muitos concorrentes, então é uma luta terrível. E quando chega numa reta final, chega naquele ponto, quem puder mais, como diz o ditado, chora menos, né? E então é uma grande prova. E eu vim para cá com a minha família, eu sempre fui, a gente parece que acostuma a ser funcionário público. Eu fui funcionário da Empaer na época era Emater, quando eu fui funcionário dela. Depois eu fui funcionário da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, a Sanemate, por longos anos. E depois vim para Mutum. Tive um período aí na iniciativa privada, mas acabei voltando para o setor público através da Prefeitura de Nova Mutum. E de lá estou aqui na Câmara, sou funcionário público do mesmo jeito. E nós, quando viemos para Mutum, nós enfrentamos muitas lutas, né? E eu sou muito grato a Deus pelos filhos que tenho, que apesar da dificuldade, eu venho de uma família bastante humilde. Meu pai era um homem simples, a minha mãe também. Porém, eram pessoas tementes a Deus, que me ensinaram a temer a Deus e eram pessoas muito direitas com suas coisas. Sempre tiveram o cuidado, o zelo pelo nome, o zelo pela família. Então, eles me deixaram essa grande herança. E ali também nós saímos, apesar de termos passado por bons momentos, vivido bons momentos, mas também vivemos momentos de luta, de dificuldade. Quando nós chegamos em Nova Mutum, a gente veio para cá, aí veio primeiro uma filha, depois veio filhos, e, enfim, foi vindo, e enfim, veio todo mundo. Eu só tenho em Rosário Oeste uma filha que é professora, né, que ela ficou lá, mas os outros 4 filhos estão aqui em Nova Mutum e enfrentamos muitas lutas que marcaram. Mas o bom de tudo isso, que a gente enfrenta essas dificuldades, a gente enfrenta essas lutas, mas no final, quando você consegue dar um passo lá no final do degrau, você
muitas vezes até esquece de olhar para trás, né? Você esquece daquela dificuldade que passou, não é verdade? É como a mãe que dá luz ao seu filho. Ela sente as dores, mas passou aquele momento, a alegria de receber o seu filho faz com que ela esqueça todas as dores que ela passou na gestação, as dificuldades da gestação. Então faço um comparativo com isso. A gente esquece, né? As coisas ruins ficam para trás, até porque entendo eu que a gente anda é para frente, né? Para frente que se anda. Então, são tantas histórias que me marcaram, história, decepções, momentos de alegria, grandes vitórias, também já tivemos derrotas, enfim, todas são coisas que me marcaram. Mas o mais importante é que nós chegamos em Nova Mutum e é uma cidade que nos abriu as portas, é a porta que nós encontramos aberta. Eu tive a oportunidade de ir para Santa Rita do Trivelato, que eu até passei num concurso lá para fiscal de tributo, e eu fui o segundo colocado, e até um amigo meu, Fidalski, que era de Nobres, passou em primeiro, chamaram ele e não me chamaram. Eu passei ali na cidade de Trivelato, eu estava disposto a ir para Trivelato e depois para Itapurá, passei para a mesma função no concurso ali. E passou tempo e não me chamaram, então entendi eu que Deus tinha algo para mim, era aqui em Nova Mutum. E aqui vieram meus filhos, nós hoje temos a nossa vida aqui, continuamos, tem luta, tem dificuldade. Todos os dias, Todos os dias a gente enfrenta. Outro dia, teve um dia aqui na cidade, eu como vereador, né? Eu cheguei à tarde, no final da tarde, olhei para trás assim e falei, poxa vida, hoje eu matei 7 leões. Então foi 7 problemas que eu consegui resolver no mesmo dia. Né? Então isso é gratificante. Quando você consegue se vencer, quando você consegue ajudar alguém, que uma das coisas que alegra muito o meu coração é quando alguém que realmente necessita e que precisa, e eu tenho a oportunidade de ajudá-lo. Isso me alegra, me sinto, se eu servir alguém durante o dia, que eu deixei ele feliz porque o problema dele foi resolvido, é a noite que eu durmo mais alegre, o dia que eu fico mais feliz, é o dia mais feliz da minha vida. Sensação de missão cumprida, daí. Justamente. Então, e assim estamos aqui. Mas você perguntou das lutas, das dificuldades. Foram muitas que me marcaram, né? Se eu for enumerar, seria muitos. Talvez não teria nem tempo para isso, né? Porque eu já estou com mais de 60 anos. Né? As lutas fazem parte das vitórias, né? Isso. Agora, Zé, você falou que foi funcionário público, né? É funcionário público. Antes de assumir uma cadeira aqui na Câmara, você trabalhava como guarda municipal, isso mesmo? Sim. E o que te fez decidir sair do anonimato, eu quero dizer assim, de uma profissão assim, tão anônima em questão de vida pública e partir para cá, para dentro da Câmara? Veja bem, eu vou tentar contar a história, mesmo que tome um pouco de tempo, mas vou tentar contar essa história. Quando eu vim para Mutum, eu fui trabalhar ali com o Marcelo, do Maria José. Ele me fez uma proposta, nós trabalhei na empresa dele lá vários tempos. Depois eu fui trabalhar na Vanguarda. Trabalhava no escritório da Vanguarda, na época era Ribeiro do Céu. E aí, de repente, surgiu o concurso de Nova Mutum em 2002. E aí eu fui fazer a inscrição e eu tinha vindo para Nova Mutum, eu mais o nosso irmão Zé Felício e o Altair, que hoje é presidente deste poder, nosso colega vereador. Nós viemos nós 3 juntos, nós viemos juntos para cá. E aí chegando aqui, quando eu fui fazer a inscrição do concurso, eu encontrei o Altair. E aí eu tinha observado que a função que eu queria fazer, que era fiscal de tributo, só tinha uma vaga. E aí nós conversando, perguntei se ele tinha escrevido, ele falou, não, eu já escrevi. Eu falei, qual função? A fiscal de tributo. Aí eu peguei e digo, mas se você vai fazer para fiscal de tributo, ou você vai ficar fora, ou eu vou ficar fora, né? E aí ele falou, não, mas não tem problema. Aí o Zé Feliz, que me falou assim, Zé, tem uma função aí, é bastante humilde, mas você vai passar e eu acho que até ganha mais do que fiscal de tributo. E eu fui, aí quando ele falou que era guarda da prefeitura, eu pego e digo assim, mas guarda da prefeitura? Eu pensei, né, mas Deus, ele exalta aqueles que se humilham, né?
Eu falei, mas eu vou fazer, porque senão eu não queria concorrer com o Altair pelo fato de nós ter vindo juntos para cá. E ele é testemunha disso. E aí eu fiz, e fui o primeiro colocado. 20 dias depois do concurso me chamaram, da homologação do concurso me chamaram, e ali eu fiquei por 6 anos. Depois de 6 anos, eu fui convidado a trabalhar como coordenador da Secretaria de Obras, né? E ali nós fomos, e como foi, eu cheguei aqui em 2004, chegaram a me convidar para ser candidato a vereador, e eu não aceitei. E, por fim, o Zé Felício foi o candidato. Isso já vinha de Rosário. Em Rosário foi vereador, depois de mim foi o Zé Felício, depois dele foi um outro amigo, até que eu vim embora para cá, deixamos um companheiro lá que nós elegemos lá. E aí quando foi em 2008, me chamaram de novo, eu não aceitei. Quando foi em 2012, existia assim aquela, não, mas você tem que ser. E eu acabei percebendo que aquele era o momento, né? Porque tudo que você vai fazer, se não for no momento certo, você corre o risco desse projeto não dar certo. Você tem que fazer as coisas, é como quem serve a Deus. O tempo de Deus na nossa vida não é o nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, quando nós vamos fazer algo, a gente precisa, primeiramente, quem teme a Deus, ele precisa colocar na direção de Deus. E eu fui buscar a Deus. E senti que Deus falava comigo que aquele momento eu poderia aceitar. E aceitamos. Fui pela bondade de Deus e pela generosidade do povo de Nova Mutum, dos irmãos, nós tivemos a honra de ser naquela eleição o vereador mais votado. E então eu passei por isso, né? E depois quando eu fiz a inscrição, eu falei, mas será que eu vou assumir a função de guarda? Aí de repente eu pego e digo, mas espera aí, eu preciso começar de baixo aqui, porque eu cheguei em Mutum. Mutum era uma cidade pequenininha, mas ela já estava andando, ela já estava caminhando rumo ao desenvolvimento que é hoje. Ela já começou aqui, já com uma perspectiva de que ia ser uma cidade grande. E como eu cheguei aqui, praticamente já achei tudo pronto. Ela estava em evolução, né? Mas aí acabei aceitando esse desafio. E hoje teve essa honra, e hoje estou aqui, né, para dar esse testemunho, digamos assim. Né? Agora, Zé, na vida pessoal, então, grandes desafios, mas agora nesses mais de 8 anos como vereador, o que você considera, ou que você considerou mais desafiador? Olha, eu tenho dificuldade para responder isso. Qual que é o mais desafiador, né? Mas eu creio que um dos grandes desafios que eu enfrentei foi a eleição de 2020. Né? Foi um desafio muito grande, onde existia assim uma coisa para não deixar que eu fosse reeleito, uma organização para isso, e nós enfrentamos. Enfrentamos, colocamos Deus na frente, e eu só fui depois que Deus falou comigo que era para mim ir, e que eu ia passar a enfrentar coisas difíceis, mas que nós íamos chegar. Né? Então eu parti para a campanha em 2020 na direção de Deus. Deus me deu essa direção, mas foi de fato uma coisa assim, foi um desafio muito grande, porque eu recebi orientação de pessoas que eu não deveria ser, porque eu não ia conseguir, porque não iam permitir que eu fosse eleito. E aqui está, né? 3 eleições consecutivas como vereador. Como que você analisa, então, esse seu histórico parlamentar? Olha, primeiro eu sou muito, está sendo muito gratificante para mim, né? Eu me lembro que quando, eleição é sempre um grande desafio, né? Primeiro a pessoa tem que ter coragem para colocar o seu nome. Tem muita gente que fala, ele quer dar aula de política, ele quer dizer que ele sabe o que é política, para ele todo mundo é corrupto, as coisas não acontecem porque o político não quer fazer.
né? Mas é porque ele não conhece. Mas quando chega na hora H, ele não tem coragem de colocar o nome dele. As pessoas assim, normalmente, elas são assim, chega na hora, ele não tem coragem de colocar o nome porque falou demais, arrotou caviar, e depois, quando chega na hora, ele tem medo de chegar lá, aparecer com meia dúzia de votos, né? E aí seria vergonhoso, não é? Então, toda eleição é difícil. Eu lembro que quando eu fui candidato pela primeira vez na minha vida, eu coloquei o meu nome e aí teve um empecilho lá com a filiação partidária e eu não pude ser, né? Fui impedido de ser candidato, era a primeira vez. E depois, quando eu fui candidato, quando nós fizemos a convenção, chegou 3 amigos de mim e falou: Zé, não dá para você. Você vê, tem o doutor fulano, tem o doutor Beltrano e o doutor Cicrano, que são candidatos aí, como que você vai competir com esse povo? E eu não olhei para as dificuldades, eu caminhei, já estava decidido e foi adiante. Resultado, eu ganhei a eleição e eles perderam, né, esses doutores que essa pessoa citou para mim. E aí, daí para cá, a eleição de 2012 não foi fácil, eu nunca vi uma eleição fácil, nem para mim, nem para ninguém. Se você vê alguém aqui, é porque ele lutou muito, porque ele brigou. Aqui tem 9 vereadores, todos tiveram que lutar, tiveram que correr atrás, tiveram que passar por dificuldades. Foi um desafio muito grande, não só para mim, mas para todos. Porque eleição é difícil, eleição não é fácil. Eleição é difícil, mas e aqui dentro? Aqui dentro, então veja bem, aqui o que eu iniciei dizendo, é muito gratificante, porque depois que você está aqui, eu já tive aqui, eu vou falar das experiências minhas, eu contribuí muito, nós contribuímos juntamente com os demais colegas vereadores, todos aqui que passaram por aqui, eles deixaram o seu legado, deixaram a sua cota de contribuição com esse município, e eu tive a grande oportunidade de participar de grandes avanços que esse município teve, que nós aqui abraçamos, teve causa aqui que nós sofremos desgaste, porque nós desafiamos, não, nós vamos conseguir, nós vamos juntos, nós vamos melhorar este segmento aqui no nosso município, e isso para mim tem sido muito gratificante, porque hoje nós tivemos o aniversário do SAAI, 33 anos, e eu lembro que logo no meu primeiro ano de mandato, eu enfrentei aqui um desafio que depois eu fui muito criticado, porém isso deu sustentabilidade, fez com que o SAAI seja uma autarquia que tem vida própria, né? E isso passou pelas nossas mãos, passou não só pela minha, mas de alguns outros companheiros vereadores, aqueles que acreditaram no projeto, que enfrentaram a batalha, que tiveram a coragem de fazer isso. Teve outros que fugiram, não vou enfrentar isso porque eu tenho medo do povo, o povo vai falar, o povo vai bater. Resultado, nós fomos reeleitos e muitos que fugiram da batalha, daquela batalha que eu estava, não conseguiram retornar para essa casa. Então, a gente não pode ser, quem tem medo do povo não pode se envolver na política. A pessoa que entrar na política não pode ter medo do cidadão, ele tem que ser amigo do cidadão, ele tem que ter o argumento e mostrar. Se ele trabalhar com a verdade, ele não pode trabalhar com a inverdade, mas com a verdade. Então, em resumo, eu tive a honra aqui dos vereadores, dos colegas vereadores da gestão passada, atrasada, que me deram a honra, né, também de ser o presidente desta casa. Isso foi para mim muito gratificante, porque do tanto de vereadores que já passaram aqui, quantos almejaram, lutaram para ser presidente e não conseguiram. Então, eu tive esse privilégio, eu tive essa graça de ter sido escolhido entre 9 vereadores, escolhido como gestor dessa casa. Já ajudei a eleger outros companheiros e, enfim, nós temos observado que foi muito gratificante esses 8 anos, agora estamos caminhando para 9 anos, vão chegar a 12 anos. Agora mais outros anos. Então a gente está aí e a maior alegria que eu tenho é de poder ter
contribuído, porque eu cheguei aqui, Nova Mutum, ela tinha 12 mil habitantes, ela se resumia do bairro Jardim 2 até no Parque do Sol, né? Aí tinha Jardim Imperial, a Bela Vista ali, aquelas outros bairros, Primavera 1, 2, Lírio, o Europa, até onde eu moro hoje, que é o IP, era um cerradão, e hoje nós vemos essa cidade avançou de todos os lados. Eu cheguei aqui, como eu falei, tinha 12 mil habitantes e hoje nós temos aí cerca de 60, 65 mil habitantes. Então isso é muito gratificante, a gente ter o privilégio de participar desse crescimento ainda mais. Tudo que os prefeitos que passaram, fizeram na nossa gestão, passou também pelo aval dessa casa aqui e da nossa mão também. Tá certo, Zé. Agora vamos lá, com toda essa experiência política, o que você mudaria numa análise assim, um contexto geral, federal, estadual, o que você mudaria na política? Olha, eu vejo nas eleições, Poliana, eu vejo muitas pessoas que ela entra achando que vai mudar tudo, que ele vai fazer a mudança, que ele vai fazer, vai acontecer. A política não é assim. Na política, infelizmente, existe um sistema. E esse sistema, desde que eu entrei nela, ele não mudou. Ela continua a mesma coisa. É claro que teve aí políticos corruptos, tem outros que são honestos. Isso aí eu vi corruptos, convivi com corruptos e convivi, não estou falando só de Nova Mutum, tá? Estou falando no contexto geral, desde o ano de 1976 até hoje. Políticos corruptos, políticos honestos, convivi com todos. Mas o sistema em si, ele é o mesmo. E aquele que quiser mudar isso, ele vai ficar fora da política. Então, eu procuro acompanhar, porém, zelando pela honestidade. Eu não sou, durante todo esse tempo, envolvido com política, mas eu não sou homem rico porque eu sempre mantive essas mãos limpas. Eu nunca sujei as minhas mãos com corrupção, com nada disso, graças a Deus, né? Pelo temor que eu tenho, que meus pais me ensinaram, que eu teria que ser um homem honesto e trabalhador, eu nunca meti a mão naquilo que não me pertence. Então, estou aqui, me sinto honrado, me sinto muito grato ao povo de Nova Mutum, primeiramente a Deus, é claro. E agora, se eu chegar aqui e falar, olha, se eu chegar a prefeito, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Eu não acredito nessas mudanças porque elas não existem. O que precisa mudar é o ser humano. O ser humano precisa mudar, né? E no mundo que nós vivemos hoje, para mudar o ser humano não é fácil. Porque a cada dia parece que a humanidade deteriora, né? Piora um pouco mais. E isso faz com que a gente não perca a esperança que um dia teremos dias melhores, que teremos uma humanidade melhor. Mas eu não vejo essa perspectiva de mudança no ser humano. Porque muita gente, é o seguinte, já vi tanta gente falar em honestidade, falar que estava tudo errado, que estavam roubando, e depois ele chegar ao poder e fazer pior do que todos que nós conhecemos. Então, por essa razão, eu convivo com o momento. De acordo com como está o momento, estou convivendo, de acordo com o momento, eu estou buscando, de acordo com a necessidade, a minha forma de agir, mas eu não fico nessa que eu vou mudar, que eu vou fazer, que eu vou pegar a câmara aqui, eu vou transformar isso aqui. Não vou, porque isso não depende de mim, não depende só de mim. Agora, Zé, para a gente encerrar, vamos falar nessa questão de esperança, já que você tocou nesse assunto. Você como cidadão, o Zé da Paixão, como pai de família, como morador de Nova Mutum, o que você sonha para a nossa cidade? Olha, o meu sonho seria residir em Nova Mutum, numa cidade de 150 mil habitantes, aonde nenhum pai de família tivesse a necessidade, tivesse faltando na sua residência a própria moradia, o alimento para seus filhos, né, o emprego para todo mundo, né? Esse é o meu sonho, ver
o cidadão mutuense com suas necessidades supridas, de toda sorte de bênçãos que ele necessita. Eu sei que se alguém veio falando isso, vai falar, Zé, você está sonhando, né? Não é verdade? Mas eu estou sonhando mesmo, né? Esse é o meu sonho, de ver a vida do ser humano, as famílias tendo seus filhos bem educados, tendo a oportunidade para os seus filhos estudarem, para alcançarem um curso superior. Eu, por exemplo, eu fiz o primeiro grau, fiz o segundo grau, e depois, quando eu cheguei no terceiro grau, eu fui até no meio, patinei, fiquei com o superior incompleto, né? Então, quer dizer, eu sonho de ver os filhos dos mutuenses, todos eles se formando, recebendo aquele canudo, aquele diploma de um curso superior, e que ele tenha casa para morar, que ele tenha o suficiente para ele sustentar a sua família. Enfim, seria isso o meu grande sonho. Tá certo. José da Paixão, então, aqui hoje no nosso Direto do Plenário, muito obrigada pelas suas palavras, por responder aqui as nossas perguntas, e sucesso para você, porque tem mais uma caminhada aí pela frente. Obrigado, Poliana, obrigado a toda essa equipe aqui da imprensa da Câmara, né, que tem sido muito gentil conosco, tem preocupado com a imagem do vereador. E eu me lembro, vou fazer um comentário mais rapidinho aqui, que quando eu fui presidente, eu encontrei a imprensa da Câmara com 2 funcionários, e que esses 2 funcionários não tinham as mínimas condições de atender um vereador. E nós investimos nisso. Nós investimos, chamamos de vereadores, começamos a dar visibilidade para os vereadores, avançamos um pouco. Depois de mim veio outro presidente que avançou um pouco mais, e assim a coisa foi melhorando, e dessa forma eu estou aqui dando essa entrevista, né? Então, meu muito obrigado a todos vocês que têm preocupado com a imagem não só minha, mas de todos os vereadores, e me coloco à disposição. Se eu puder ajudar, estou aqui para ajudar, mas a palavra final fica aqui a minha gratidão a todos por estar aqui nessa tarde, deixando esse depoimento, apesar de eu ter dificuldade para resumi-los, né? Mas fica aqui a minha gratidão a todos, e que Deus abençoe. Eu creio que muitas vitórias nós vamos conquistar, nós todos juntos. E Nova Mutum pode contar conosco, porque nós temos o desejo, nós estamos aqui para somar. Nós não queremos dividir e nem subtrair. Nós queremos somar e multiplicar junto com esse povo, junto com as lideranças políticas do município, junto com os poderes constituídos da nossa cidade. Tá certo, muito obrigada. É isso aí, a comunicação da Câmara está aqui presente, né, fazendo esse trabalho aqui para dar mais transparência aos trabalhos dos vereadores, né, e também ao Legislativo Municipal. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem outro, direto do plenário, e é claro, a gente espera por você. Até lá!